Olá a todos, meu nome é Rômulo Bertuzzi, sou docente da Escola de Educação Física e Esporte da USP e o atual presidente da Comissão de Pesquisa. E hoje nós temos a satisfação de receber a professora Carla Silva Batista. A professora Carla, possui o título de doutor em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. Atualmente, ela está no pós-doutorado na Oregon Health Science University. Ela orienta no programa de pós-graduação em Ciências da Atividade Física da EASH-USP e, no programa de pós-graduação de Radiologia pela Faculdade de Medicina também da USP. Ela tem como principais temas de interesse temas que envolvem, né, o treinamento físico para desordens neurológicas. Professora Carla, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. A gente agradece muito a solicitude ao nosso convite, e esses agradecimentos não são apenas em meu nome, em nome de toda a comissão de pesquisa, tá bom? Por favor, faça uso da palavra, Carla. Muito obrigada, professor Rômulo, é uma satisfação estar aqui, né? E bom dia a todos que estão participando aí, tá? Bem, o professor Rômulo já me apresentou, e eu vou falar, né, um pouquinho sobre o que eu tenho estudado, né, desde o meu mestrado, que é o efeito do exercício físico na doença de Parkinson, tá bom? Então, começar a apresentação, e eu vou começar a falar da doença de Parkinson. Para falar bem da doença, eu trouxe um vídeo que melhor ilustra, né, o que são os sintomas da doença. Bem, como vocês podem ver aqui é no laboratório, né, de treinamento de força, aí no terceiro andar, no prédio novo da escola, né, de educação física. E eu vou passar mais uma vez para vocês observarem, quem não tem experiência com a doença de Parkinson. Como vocês podem ver, a paciente aqui, ela tem um tremor, né, muito forte no braço. Ela tem uma rigidez, né, tanto no braço quanto no andar. Ela tem levemente o tronco flexionado para frente. Ela tem uma festinação nos pés na hora de andar, né? Então, passadinhas curtas e rápidas, que é justamente para tentar acompanhar essa queda, essa inclinação do tronco para frente, tá? E os movimentos são lentos, tá bom? Então, esses são os sintomas, né, cardinais da doença, que são os sintomas usados para avaliação clínica do neurologista ou quando o paciente percebe que tem alguma alteração motora acontecendo com ele e vai buscar o neurologista. É assim que acontece o diagnóstico. Então, o paciente percebe, né, ou um leve tremor, sempre afetando primeiro um lado do corpo, né, ou os movimentos começando a ficar mais lentos, ou uma perda de força, ou inclinação um pouco, levemente do tronco, né? E é isso que faz o paciente observar que tem alguma coisa acontecendo com ele, ele vai no neurologista, tá? O diagnóstico do Parkinson é bem complicado. Muitas vezes o paciente vai no ortopedista, o paciente vai em vários outros médicos, né? Para depois chegar no neurologista, tá? É bem complicado o diagnóstico da doença de Parkinson, tá bom? Mas esses são os principais sintomas que a gente tem, que são os sintomas motores da doença, tá? Só que antes da doença aparecer motoramente, né? Antes do paciente perceber, 20 anos antes já tem bastante hipóteses, né, e evidências, né, e até uma teoria do professor Brack, que 20 anos antes do paciente perceber que ele está com leve tremor, movimento mais lento, uma leve rigidez no braço ou na perna, ele já tem problemas de sono, constipação, né, problemas autonômicos, e isso não é detectado, né, nos exames de rotina, que é uma alteração mais característica do Parkinson. Tá? Mas a hipótese de que 20 anos antes desses sintomas cardinais, o paciente já tem esses outros sintomas não motores que são aí possíveis prognóstico de desenvolvimento do Parkinson. Tá? Bem, a mortalidade nesses pacientes é muito maior comparado com os indivíduos controles saudáveis pareados pela idade, né? O que leva, então, a entender o que é o Parkinson, o que é a fisiopatologia do Parkinson e quais são as principais formas de tratamento para a doença. Bem,
Eu vou falar de uma maneira mais geral, né? Porque a fisiopatologia do Parkinson é um pouquinho complexa, mas de uma maneira geral, aqui é o cérebro, tá? Então, aqui são as estruturas corticais, né? Aqui são as estruturas subcorticais. Nessas estruturas subcorticais, existem os núcleos da base, né? Que são formados por 4 outras estruturas principais, né? Tem mais, né? Tem 7. E essas 4 principais, elas estão relacionadas com a patofisiologia do Parkinson, e dentro especificamente de uma, né, região que é formada pelo estriado, existe ali um neurotransmissor chamado dopamina, e a perda de dopamina, começando aí de 50% dessa perda de dopamina, chegando até 80%, é onde o paciente começa a perceber que ele está com alteração motora. Tá? Então, aqui dentro dessa região, né? Então, aqui a gente tem o putamen e aqui a gente tem os núcleos caudados. Eles formam o estriato, né? O estriato é onde você tem ali a concentração de dopamina. E aí, essa perda de dopamina é com que faz com que o paciente perceba esses sintomas motores. Então, essa região aqui, tá? É essa região aqui, ó. Da substância negra, tá bom? Essa região, que a gente chama de substância negra parso compacta, tem a maior concentração de dopamina dentro do estriado. Dentro dos núcleos da base, tá? Então, nessa região da substância negra, a gente tem a dopamina, e aí ela tem uma forma, né, negra, por isso que o nome é substância negra. E quando é perdido 80%, né, 50%, 80% da perda de dopamina, essa região, né, essa substância negra, que é essa daqui, ela fica sem a coloração preta, e aí você consegue observar nos exames histopatológicos que tem perda de dopamina ali, que tem perda de concentração e tem morte de neurônios dopaminérgicos. Então, essa via que a gente consegue observar, né? Que é a substância negra, que liga com o estriado, com o putamen e o caudado, a gente chama de via nigroestriatal. Quando essa via ela começa a ser rompida, né? É porque a dopamina já está perdendo mais do que 80%. Então, o paciente ele não vai tendo essa via vai ter uma disfunção, que é a via nigroestriatal, e aí é onde os sintomas ficam mais evidentes, tá? Então, essa via nigroestriatal é a via mais conhecida hoje, é a via que é afetada, que está relacionada com a patofisiologia do Parkinson por conta da perda de dopamina aqui de 50% até 80%, que é onde começa a ruptura dessa via e o aparecimento dos sintomas motores, e eles vão progredindo. Os sintomas motores do Parkinson progridem, tem 5 estágios da doença de Parkinson, né? O estágio inicial, o estágio moderado, né? O estágio moderado um pouquinho mais avançado, né? E aí depois os estágios mais avançados, né? Os estágios mais severos, mais graves. E o 5º é o último estágio, onde tem estudos que mostram em exames pós-mortem uma total ruptura dessa via e até uma perda de 90%, 100% de dopamina aqui e disfunção, né, dos neurônios dopaminérgicos. Tá? O que causa isso? Né? Ainda tem somente hipóteses na literatura, né? Não tem ainda uma causa específica da doença, por isso que ela ainda é idiopática, né? Sem uma causa conhecida. A hipótese, né, de uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais, né? Uma combinação desses 2 fatores poderia levar à doença de Parkinson. E não tem ainda específico quais fatores genéticos que estão envolvidos e quais fatores ambientais. Também são hipóteses de fatores relacionados com pesticida, toxicidade, né? Então, pessoas que moram mais em zonas rurais, etc. Mas também, quando comparam esses estudos com pessoas que também não vivem em zonas rurais, elas também têm uma toxicidade cerebral maior. Então, são hipóteses ainda, né? Tem pessoas da mesma família, pai, mãe, tem Parkinson, o filho não desenvolve, né?
Então, ainda são hipóteses que precisam de confirmação, então precisam de estudos, né? Tem um estudo muito grande que está sendo conduzido, né, no mundo inteiro para coletar amostras de pessoas de diferentes continentes para tentar identificar se a disfunção genética ela é de fato a causa do Parkinson, né? Bem, essa combinação de fatores ambientais e fatores genéticos, eles levam a uma toxicidade cerebral. Né? Essa é uma das hipóteses. Essa toxicidade, esse estresse oxidativo que vai causando, leva ao aumento de cúmulo de proteínas anormais, né? Que seriam proteínas agregados, tá? Que o nome é essa aqui, ó, alfa-sinucleína. Né? Então, a alfa-sinucleína, ela ia acumulando um agregado anormal, e aí a gente tem um sistema no cérebro que o nome é sistema ubiquitina-proteasoma, tá? E o outro é um sistema que a gente chama de chaperona. Né? Esses dois sistemas, ele controla a qualidade das proteínas, só que não se sabe por que esses dois sistemas estão anormais nos pacientes com Parkinson, e a alfa-sinucleína, ela vai sendo depositada, até virar agregados, né? Anormais e fazer toda uma formação na substância nigra e ajudar nesse rompimento da via nigroestriatal. Então, aqui é a ubiquitina, né, uma proteína que ela também vai sendo acumulada, né, e aí as chaperonas não conseguem fazer a qualidade do controle de proteína, então isso vai ficando anormal no cérebro, tá? Bem, então essa seria, né, a possível causa da doença de Parkinson, mas de novo, ela é idiopática e a gente não sabe, isso são hipóteses, tá? De qualquer maneira, né, aqui é um fluxogramazinho que eu fiz do porquê que o paciente sente esses sintomas motores, né? Por que ele percebe esses sintomas motores e vai procurar um neurologista. Então, basicamente, aqui a gente tem perda de neurônios dopaminérgicos de 50% a 80% que eu falei para vocês, né? Que está nessa região aqui. E aí a gente tem dois principais receptores de dopamina no cérebro, né? O D2 e o D1. E a perda de dopamina impacta diferentemente, né? Nessas duas vias desses dois receptores, né? Por isso que a doença de Parkinson é um pouquinho complexa, mas para vocês entenderem de uma maneira geral, quando a gente tem essa perda de dopamina, né, no receptor D1, a gente vai ter menos facilitação para o movimento acontecer, e no receptor D2, a gente vai ter mais facilitação para o movimento acontecer. Aqui é o globo pálido interno, que é essa região aqui, ó, que é a região de saída de informação. Essa região estriatal, né, que está ligada aqui com a substância nigra, né, que forma a via nigroestriatal, essa região é uma região que entra toda a informação do cérebro. Então, lembra, aqui é a estrutura cortical, tá? Toda a informação de planejamento que a gente tem no córtex pré-frontal, no córtex somatosensorial, né, para depois chegar no córtex motor e o movimento ir para o corpo, precisa ser processado aqui dentro dos núcleos da base. Tá? O movimento motor, tá bom? Então, o córtex frontal, né? O córtex pré-frontal, o córtex pré-motor somatosensorial, antes dele planejar o movimento e mandar informação para o córtex motor para o movimento acontecer, entra aqui dentro dos núcleos da base. Então, essa informação toda do córtex entra nos núcleos da base pelo estriado, tá? É processado aqui dentro e sai pelo globo pálido. Sai pelo globo pálido, aí volta para o córtex motor e depois o córtex motor envia, né? Faz a sinapse lá com os motoneurônios dentro da medula espinhal e aí o movimento é processado, tá bom? Então, quando você tem perda de dopamina, você tem aí diferentes impactos nas vias dentro dos núcleos da base. Então, aqui dentro dos núcleos da base, ela entra pelo estriado e aí ela pode sair mais facilitada ou menos facilitada pelo globo pálido, tá? Isso vai depender da ligação aqui do receptor D1 ou D2. Então, aqui você tem movimento menos facilitado e aqui você tem movimento mais facilitado. Só que dos dois jeitos são ruins, porque o globo pálido interno, ele é uma estrutura inibitória. Ele é uma estrutura inibitória e por ele ser inibitória, se ele é facilitado menos ou se ele é facilitado mais, o movimento vai continuar sendo inibido. Então, o movimento volta, né, para o lobo frontal, para o córtex.
ou ele desce para o tronco cefálico, aqui para a medula, né? Se é um movimento mais direto, que não precisa ser processado tanto pelo córtex motor, por regiões de primeira ordem, ele vai sair inibido de qualquer maneira. Então, ele vai inibir os motoneurônios na medula espinhal, ou vindo pelo córtex motor, ou descendo direto pelo tronco cefálico, tá? Porque o globo pálido é uma estrutura inibitória, tá bom? Então, esse é o problema do Parkinson. Então, essa disfunção que ocorre, tanto por receptores D1 de excitação ou de inibição, essa alteração que ocorre, ela vai impactar numa inibição maior dessa região do globo pálido interno, e aí, então, o paciente vai ter movimentos lentos. O tremor são movimentos rápidos, né? A pessoa fala, mas se o globo pálido interno é uma estrutura de inibição, por que treme tanto? Pela irregularidade de unidades motoras, né? Porque não está recebendo a informação, a sinapse correta do córtex motor. Então, essa irregularidade de unidades motoras, né, faz com que o tremor, né, ele ocorra, tá? Bem, então é isso, né, relacionado com a patofisiologia do Parkinson. E aí, como eu falei para vocês, o Parkinson, ele tem 5 estágios, tá? Então, estágio 1, estágio 2 são estágios mais leves, né? Aí tem a modificação hoje, né, dessa escala Ron-Yahr, que é o estágio 2,5, que é um estágio já chegando para o moderado, estágio 3 já é um estágio moderado, estágio 4 é um estágio grave e 5 é o mais grave. Basicamente, aqui, esse gráfico, né, de um estudo muito legal, uma meta-análise publicada na Lancet Neurology, né, é um clássico. Ela mostra que os pacientes, quando eles não tomam medicação antiparkinsoniana, né, que é um dos principais tratamentos para o Parkinson hoje, a doença, ela progride muito rápido, né, então a média, mais ou menos, são de 10 anos. A partir do diagnóstico dos pacientes não tomam medicação antiparkinsoniana, né? Então, essa linha vermelha aqui, como vocês podem ver. Quando os pacientes tomam medicação antiparkinsoniana, a doença continua progredindo, só que ela progride de uma maneira não tão rápido quanto comparado com o não tomar a medicação, tá? Mas, como vocês podem ver aqui, tomando ou não tomando a medicação, a doença ela continua progredindo e a gente ainda não tem ferramentas, né, de intervenções, reabilitações que parem a progressão da doença, tá? Mas não tomar remédio é pior, né, do que tomar o remédio. Bem, o remédio do Parkinson, né, remédio antiparkinsoniano, ele não faz a doença parar de progredir. E ele é um remédio dopaminérgico, né? Então ele tenta levar a dopamina para aquela região lá do estriado que eu mostrei para vocês, né? Ele tenta levar a dopamina para cá, tá? Só que o remédio, ele não passa 100% pela barreira hematocefálica, então ele vai perdendo eficácia, né, de ultrapassagem da barreira, e ao longo do progresso da doença, você tem que ir aumentando a dose do remédio. E não só vias dopaminérgicas estão envolvidas na doença, também tem vias colinérgicas e serotoninérgicas. Então, muitas vezes o remédio, ele não é eficaz para algumas medidas, como, por exemplo, equilíbrio, que recebe muita influência colinérgica, né? Então, por exemplo, essa aqui é uma revisão do grupo que eu trabalho aqui hoje, né? É uma revisão muito citada da responsividade para o medicamento, que é o levodopa. Existem vários outros medicamentos também, dopaminérgicos, não dopaminérgicos, né? Mas o levodopa é o comum, é um dos principais, né? É o mais usado, que tem respostas mais rápidas e imediatas. Né? Mas os pacientes, quando estão relacionados com medidas de equilíbrio, eles não respondem muito bem ao medicamento. Provavelmente por essas vias colinérgicas estarem mais envolvidas. E ele também vai perdendo a eficácia ao longo do tempo, como eu falei para vocês, tá? Fora isso, o medicamento, como qualquer um outro medicamento, ele causa efeito colateral, né? Então, tem vários efeitos adversos relacionados com o levodopa, né? Prisão de ventre, inchaço das pernas, problemas autonômicos, problemas de sono. Então, o medicamento, muitas vezes, em pacientes com mais tempo da doença de Parkinson, acaba sendo até um desafio, né? De manejamento medicamentoso. Bem, tem uma outra ferramenta que é usada muito ultimamente, que é a DBS, que é a Deep Brain Stimulation. Então, os pacientes
são implantados eletrodos dentro, né, do cérebro dos pacientes, e aí as regiões do cérebro que recebem esses eletrodos, esses implantes, elas variam, tá? Tem aqui a região do núcleo subtalâmico, que é uma região excitatória, né, que é essa, que manda excitação para o globo pálido, e tem essa região aqui do globo pálido, que é uma região mais inibitória, tá? Essas são as duas regiões que os neurocirurgiões fazem mais a Deep Brain Stimulation. E tem uma outra região, que é uma região que não está relacionada com a estrutura subcortical e nem cortical. É uma estrutura mais mesencefálica, tá? É uma reestrutura mais aqui perto do tronco encefálico, que é o núcleo pedúnculo pontino, uma região estritamente excitatória e colinérgica, né? Como tem essas vias de equilíbrio, que o Parkinson não é muito responsivo com medicações, né, como levodopa ou dopaminérgicas, então eles optaram por fazer esse implante de Brain Stimulation nessa região, que é uma região mais colinérgica, né, que é o núcleo pedúnculo pontino. E ela mostra uma responsividade para marcha, equilíbrio, freezing da marcha, né, o congelamento da marcha, melhor do que essas estruturas aqui do núcleo subtalâmico e o globo pálido. Tá? Então, implantes são colocados aqui, aí tem um fiozinho wireless que passa por dentro, né? E é colocado uma caixinha aqui que controla o programinha do paciente, para Deep Brain Stimulation. A Deep Brain Stimulation mostra melhoras imediatas, né? Imediatamente após a cirurgia, o paciente melhora. Muitos pacientes relatam até um padrão próximo ou igual dos pacientes saudáveis pareados pela idade. Tá? O problema é a responsividade para a DBS após 6 meses de tratamento e após 1 ano e meio, 2 anos de tratamento. Porque muitos pacientes respondem imediatamente, mas esses pacientes que respondem imediatamente, eles não respondem, às vezes, a longo prazo. E também a DBS, ela tem ainda um efeito muito ruim no equilíbrio, né? Por isso que essa outra região, que é o núcleo pedúnculo pontino, está sendo muito optada, né? Está sendo uma opção muito requisitada pelos neurocirurgiões para questões de equilíbrio e congelamento da marcha. Então, essa aqui é uma revisão, né? Que mostra que 1 ano após a cirurgia, as quedas, que é um componente muito relacionado com equilíbrio, congelamento da marcha, elas são agravadas. O comprometimento cognitivo também, né? Por isso que regiões mais colinérgicas podem ser importantes, né? Porque a cognição, ela sofre uma influência muito grande e ela é modulada por essas regiões colinérgicas mais frontais, tá? O freezing da marcha, né? É esse sintoma que está muito associado com a gravidade, né? Da doença e com o avanço da doença, tá? Então, os pacientes, eles sentem o pé grudar no chão, e muitas vezes esse pé grudar no chão dura 1, 2, 3, até 2 minutos, tá? Vai de segundos, 1, 2 segundos até 2 minutos, tá bom? Tem paciente com um congelamento muito grave, e ele acontece no início do passo, que é o primeiro vídeo, tá? E no giro. Essas são as duas condições que ocorrem mais o congelamento. Também acontece quando vai passar por lugares estreitos, muitas vezes em lugares com muitas pessoas, né, que o congelamento ele sofre uma influência emocional muito grande, né? O Parkinson em si sofre uma influência emocional muito grande, né? Então, a DBS, ela não tem apresentado resultados muito bons, né, para esses indivíduos com estágio avançado, e ela causa esses efeitos colaterais no congelamento, né, na parte cognitiva e no número de quedas. Tá? Bem, há outras formas, fora o medicamento e a cirurgia, é a prática de exercício físico, mas o exercício físico associado com medicamento. Só um estudo até hoje, que é o do professor Corcos, né, onde eu trabalho com ele até hoje, tive o prazer de fazer parte do meu doutorado sanduíche, lá em Chicago. Ele é o único que aplicou em pacientes não tratados, né, com medicamento, recebendo o exercício como medicamento, tá? Ele já publicou o primeiro estudo no JAMA Neurology, tem outro estudo acontecendo que eu estou participando aqui, né, que é a continuação desse, que é para observar a parte mais fisiológica, neurofisiológica, dos efeitos do exercício aeróbico de endurance de alta intensidade,
que é um exercício que ele acredita bastante. Bem, os outros estudos são todos associados medicamento com exercício físico, tá? Só que quando você compara pessoas que tomam só medicamento com pessoas que tomam medicamento e o exercício, os efeitos são muito maiores comparados com só tomar o medicamento, tá? A maior briga hoje é você tentar encaixar dentro de um protocolo de exercício os componentes necessários para tentar retardar a progressão de vários sintomas, como, por exemplo, aumento do número de queda, congelamento, comprometimento cognitivo mais grave, né? Problemas emocionais mais graves, que é muito ruim com manejamento medicamentoso. Então, hoje, a briga, entre aspas, né, a discussão científica é quais componentes eu devo pôr na prática de exercício físico. E aí, discutir isso é importante, primeiro porque os níveis de atividade física, eles estão associados com o risco de desenvolvimento do Parkinson, né? Então, hoje já se sabe que exercícios físicos, principalmente atividade física, nesse caso aqui, que é diferente de exercício físico, né? Se o paciente fica já mais fisicamente ativo em casa, e se ele faz atividades de moderada vigorosa, né? E uma das maneiras de avaliar isso é pelo IPAC, né? Aquele questionário internacional de atividade física, já é maravilhosamente bem para ele, porque isso está relacionado com o risco de desenvolver Parkinson e isso está relacionado com a quantidade de dopamina que você tem dentro da substância nigra. Tá? Então, já tem estudos mostrando que mais ativo, com atividades físicas mais vigorosas a moderadas, você tem aí uma associação com maior quantidade de dopamina dentro da substância nigra e uma melhor via nigro-estriatal, tá? Então, atividade física moderada e intensa está associada com a redução do risco de Parkinson e os pacientes precisam ser mais ativos fisicamente e fazer exercício físico sistematizado. Tá? Porque só ser fisicamente ativo para os pacientes que estão no estágio moderado não é só o suficiente, porque você tem que brigar com as alterações, né, do processo de envelhecimento e o avanço do Parkinson, né? É uma briga dupla. Tá? Bem, então, como eu falei, a discussão são os componentes necessários na montagem de intervenções de exercício físico. Bem, esses pacientes, eles vão ter essas alterações cognitivas e emocionais, tá? Essas alterações cognitivas e emocionais vão prejudicar drasticamente na realização de duas tarefas ao mesmo tempo. Então, se ele tiver que andar e falar, ele não vai conseguir, ou ele vai priorizar a fala, ou vai priorizar o andar. Então, ele vai parar para falar com você, ou ele vai focar no andar e não vai prestar atenção no que você está falando, tá? Que isso já ocorre em indivíduos idosos, né? Com Parkinson isso é mais grave, muito mais grave. E aí a gente fala que essa automaticidade do andar, ela é prejudicada. Tá? A mobilidade que engloba vários aspectos da marcha e equilíbrio, né? Como tentar iniciar um passo, ter uma preparação postural durante a marcha, conseguir girar enquanto está andando, né? Essa mobilidade desse paciente ela é prejudicada drasticamente, principalmente nos estágios principais da doença. Né? O equilíbrio ele ocorre mais nos estágios moderados da doença, mas tem indivíduos que já tem um giro, né? Que é uma tarefa muito importante, porque a gente gira durante o dia milhares de vezes, né? A força e a propriocepção e a potência aeróbica são três componentes, né? Então, um componente neuromuscular, né? E um componente de potência aeróbica que são importantes para a saúde vital, tá? Porque a força ela está relacionada com mortalidade, a potência aeróbica também está relacionada com mortalidade. Então, esses pacientes têm essas alterações muito mais acentuadas do que indivíduos controles, né, saudáveis pareados pela idade. Então, nessas discussões e congressos e respostas para editor, o grande desafio é montar treino, né, um treino não muito longo, que esses pacientes têm fadiga, né, que consiga englobar esses fatores, tá? Bem, falando do primeiro fator, cognição, o Parkinson está relacionado com demência, né? Então, existem vários tipos de demência e o Alzheimer é uma das demências que alguns pacientes, eles conseguem viver com um comprometimento cognitivo sem desenvolver,
demência e sem desenvolver Alzheimer, e outros não. Outros acabam desenvolvendo demência e uma demência muito parecida com a demência de Alzheimer. Então, aqui é o Mini-Mental, né? É uma escala muito usada até hoje em dia, né? Ela tem mais de, não sei, 60 anos, né? 50, 60, enfim. É uma escala padrão ouro para avaliar a cognição em pessoas saudáveis, pessoas com doenças. O passar do tempo, foram sendo desenvolvidas escalas específicas para cada doença neurodegenerativa, mas hoje em dia o Mini-Mental ainda é muito usado. O score máximo dele é 30 pontos. Então, para você perder 1 ponto por ano, é muita coisa do Mini-Mental. E é isso que ocorre com Parkinson, né? Então, mesmo os pacientes que tomam remédio, né, os pacientes com Parkinson medicados, eles têm uma queda, né, entre aí 6 anos, de 1 ponto por ano, né, do Mini-Mental. Então, em 6 anos, os pacientes chegam aí até 20 pontos no Mini-Mental, né? Então, é uma queda por ano em 1 ponto, é muita coisa, tá? Muita coisa. E o paciente que não faz exercícios específicos com componente cognitivo vai ter comprometimento cognitivo e pode desenvolver a demência sim. Tá? E a incidência de demência aumenta com a progressão da doença, aumenta com a idade, né? Isso já é fato na literatura para todos os tipos de doenças neurodegenerativas. Bem, o segundo fator que esses pacientes têm, né, é a parte cognitiva, a parte emocional e a parte de problemas de sono, né? Então, como eu falei para vocês, 20 anos antes, esses pacientes já têm problemas emocionais, problemas em qualidade do sono, né, problemas ruins na qualidade do sono, eles já têm problemas autonômicos, né, que já são preditores de desenvolvimento do Parkinson, né, naquela hipótese do professor Brack, tá? Então, quando você observa esses indivíduos no estágio mais avançado, eles vão ter isso mais exacerbado. E até indivíduos no estágio mais inicial. Então, aqui é um estudo que a gente publicou, que é o Felipe, né, o meu aluno de mestrado. Esse estudo a gente comparou indivíduos saudáveis, indivíduos no estágio leve e indivíduos no estágio avançado do Parkinson. Indivíduos saudáveis, né, quando você olha na cognição, esse é o ponto de corte de cognição. Acima de 25, não tem comprometimento cognitivo, cognição normal. Abaixo de 25, comprometimento cognitivo. Indivíduos saudáveis, a maioria, tem uma cognição, né, normal. Indivíduos no estágio leve a moderado do Parkinson, a cognição ela já começa a ficar comprometida. Indivíduos no estágio avançado, a maioria já tem comprometimento cognitivo. Tá? O sono é a mesma coisa, ó. Abaixo de 5, que é a nota de corte dessa escala, é normal, e acima de 5 é anormal. Então, indivíduos com Parkinson, mesmo no estágio leve, já tem uma qualidade de sono ruim. E indivíduos no estágio avançado, todos têm uma qualidade de sono super ruim, né? Quase atingindo o máximo da escala. Indivíduos saudáveis, pareados pela idade, têm uma qualidade de sono boa. Aqui é uma escala de ansiedade, né? Ela não tem um ponto de corte, mas indivíduos saudáveis têm menos ansiedade do que indivíduos com Parkinson, estágio leve ou avançado, e a mobilidade, né? Que é um teste, que é o Time Up and Go, que é um teste de você levantar da cadeira, andar 3 metros, voltar e sentar de novo, né? Indivíduos saudáveis são mais rápidos do que indivíduos com Parkinson leve ou moderado, tá? E aí a gente quis observar o que poderia estar impactando no que, né, dessas variáveis. E o sono, ele é similarmente impactado o congelamento da marcha, pela cognição, pela mobilidade e pela ansiedade, tá? Então, quando a gente fez uma regressão múltipla linear, todos esses outros sintomas aqui explicaram, no total, 80% da qualidade do sono ruim. Então, parece que esses pacientes não dormem bem, aumenta a ansiedade, aumenta a cognição e prejudica a mobilidade. Então, acaba sendo um ciclo vicioso, né? O não dormir bem, impactando em todos esses outros aspectos, tá? Bem, esse daqui é o outro estudo, né, que está em revisão na Movement Disorders, do Acácio, meu aluno de doutorado. A gente quis observar o que prejudica o paciente a não conseguir andar e falar ao mesmo tempo, que é a tarefa dupla, né? O que está relacionado? E aí a gente observou que áreas cerebrais frontais e áreas cerebrais, né, mais locomotoras, elas explicam o porquê esses indivíduos não conseguem andar e falar ao mesmo tempo. Então, lembra que eu expliquei para vocês lá no começo
que o Parkinson ele tem uma influência de vias dopaminérgicas e não dopaminérgicas, né? Então, aqui é uma via que a gente chama de colinérgica e dopaminérgica, que está nas regiões mais frontais, recebe muito mais influência colinérgica, e aqui é uma região especificamente colinérgica, que é uma região locomotora mesencefálica que está mais aqui no tronco cefálico, tá? Então, aqui é mais lobo frontal e aqui é mais mesencéfalo. Essas duas regiões explicam a diminuição na marcha, enquanto esses indivíduos andam e falam ao mesmo tempo, tá? E quando eles andam e tem um congelamento da marcha, essas regiões explicam ainda maior, né? A explicação ainda é maior quando a gente faz a regressão múltipla, tá bom? Aqui é o R de regressão múltipla. Bem, esse aqui é o estudo do meu aluno de mestrado, meu ex-aluno de mestrado, Jumes, né? Hoje ele faz doutorado aí na escola, né, de educação física. E a gente observa que fatores relacionados com a parte de equilíbrio desses indivíduos, muitas vezes é atingido na medula espinhal. Então, indivíduos saudáveis, né, a gente já demonstrou previamente que como o envelhecimento ele é impactado por diminuição supraespinhal, né, os indivíduos têm diminuição de força, de potência, então isso é devido à diminuição de comandos motores, né, de comandos de regiões motoras do córtex motor para a medula. Mas para o indivíduo idoso, ele tem a capacidade de adaptar para usar a medula espinhal, tá? Circuitos na medula espinhal que controlam o equilíbrio e a marcha, né? Algumas componentes de equilíbrio e marcha, tá? Sem ficar exigindo muito do cérebro, já que o cérebro já está tendo um declínio, que é o normal do processo de envelhecimento. Só que no Parkinson, isso não acontece. O Parkinson, ele não consegue adaptar para usar medula. Na verdade, essa perda supraespinhal impacta na perda medular, na perda espinhal. Então, esses indivíduos congelam. Então, a gente observou que essa perda de inibição no cérebro impacta na perda de inibição na medula, e esses indivíduos têm ainda uma inibição maior e não consegue iniciar um passo, que é o que acontece no congelamento da marcha. Então, na postura parada, esses indivíduos têm um mecanismo na medula funcionando bem, que é isso aqui, ó, tá? E eles têm um mecanismo na medula funcionando bem, que não é tão diferente de quem não tem congelamento e dos saudáveis. Mas quando eles vão iniciar o passo, e é onde acontece o congelamento, esse mecanismo, ele não consegue inibir, né? Ele não tem uma modulação na parte de equilíbrio e o paciente congela. Então, valores para cima desse ponto de corte é ruim, valores para baixo é bom. Tá? Bem, a força, que foi outro componente que eu falei para vocês, né? Os pacientes sentem logo no início do diagnóstico, né? Meu movimento está mais lento, eu não consigo acelerar, minha perna está subindo menos, meu braço está com um alcance de movimento menor, não consigo aumentar. Isso está muito relacionado com força, né? Por isso que a força é um dos sintomas que não estão dentro lá da parte clínica, mas que é o sintoma que eles sentem e o remédio consegue modular isso porque é a perda de dopamina. Tá? Então, aqui é um estudo muito legal que eles avaliam a força, que é uma pressão manual, né? Como se fosse um hand grip dentro da ressonância, né? E aí eles observam fazendo uma contração voluntária isométrica, né? O que acontece no cérebro? Então, o paciente faz a força de pressão manual, segura, né? O máximo conseguir em 2 segundos e tem que soltar. Então, aqui são indivíduos saudáveis, aqui é o Parkinson, né? O Parkinson não consegue segurar por muito tempo a força deles, né? E você vê que é um padrão bem regular. E já os pacientes saudáveis pareados per idade, eles conseguem manter os 2 segundos, descer, né? Seria uma contração voluntária isométrica de produz força, sustenta a força e relaxa, né? Bem, o que acontece no cérebro aqui é que os pacientes saudáveis, eles conseguem recrutar áreas cerebrais relacionadas com a produção de força, a sustentação da força e o relaxamento, né? Que entra aí cerebelo, que entra regiões dos núcleos da base e que entra as regiões parietais, somatosensoriais, né? Por causa da apreensão manual. Mas os pacientes com Parkinson, eles não recrutam essas áreas parietais, eles não recrutam os núcleos da base, por conta de ter perda de dopamina, e o cerebelo, eles têm uma compensação do lado que não é o afetado da doença, tá?
Então, o componente de força está dentro do protocolo de exercício, é importantíssimo para esses pacientes. Bem, esse aqui é o Elcio, né? O Elcio é meu amigo, a gente fez o doutorado juntos. O Elcio hoje é pesquisador, né, no Albert Einstein, e a gente fez um trabalho observando essas alterações autonômicas, né, nesses indivíduos e as alterações na potência aeróbica, né, que esses indivíduos têm. E, de fato, pacientes no estágio leve a moderado, eles têm uma diminuição no VO2, né? Então, aqui em preto são os indivíduos com Parkinson, e em branco são os indivíduos saudáveis, e eles têm uma frequência, né, cardíaca também menor, né? E isso aqui, pessoal, é durante a prática de exercício aeróbico, né? Uma sessão de exercício aeróbico na esteira ergométrica, tá? Então, eles têm essas alterações cardiovasculares e de potência aeróbica que impactam na sustentação do exercício, né, que impactam na resposta do exercício, que muitas vezes está associado com fadiga muscular e com a gravidade dos sintomas motores, tá? Bem, então eu mostrei para vocês todas essas alterações, e ainda existem mais, eu coloquei as principais, são as mais discutidas na literatura, tá? E todas, o exercício físico estava associado com remédio, tá? Bem, quando a gente vai para o treinamento aeróbico, né? Como o Elcio observou que tem essas alterações na dopamina, quer dizer, tem essas alterações no VO2 e na frequência, a prática de exercício aeróbico tem sido muito estudada, né? E uma das formas que ela tem sido estudada Desculpa, uma das formas não. E uma das alterações fisiológicas que o exercício aeróbico tem observado que é importante para o Parkinson é pela concentração de dopamina, tá? Então, esse estudo aqui é do Sacheli, ele trabalha no Canadá, é pesquisador de lá, pós-doc, e ele observou, né, usando a lógica de que a prática de atividade física está associada com o aumento de dopamina, então será que fazer exercício aeróbico sistematizado aumenta a dopamina? Já que a prática de atividade física, né, durante o dia tem essa associação com concentração de dopamina? E ele estava certo, né? Então, os indivíduos realizavam exercício aeróbico de moderada a alta intensidade, né? De 40 a 60 minutos, 3 vezes por semana, e aumenta a concentração de dopamina dentro do caudado, que é aquela região do estriado, né? Tá? Bem, baseado nisso, a gente começou a investigar por que o exercício aeróbico poderia ser importante e se de fato é uma coisa relacionada com a alta intensidade ou o exercício aeróbico também de baixa intensidade é importante para o indivíduo. O componente aeróbico é importante, né? Então a gente foi investigar isso, o componente aeróbico, se ele é importante, né? E por que ele é importante. Então a gente fez uma revisão sistemática, né? A gente conseguiu publicar no Sports Medicine. Esse ano, tá aqui 2020, mas é 2022, desculpa, saiu esse ano, né, com o Felipe, meu aluno de mestrado, e aí a gente teve essa ideia, né, tá, o exercício aeróbico é bom, mas é porque é alta intensidade ou porque é só o componente aeróbico envolvido, né, já que o exercício aeróbico tem essa associação com a concentração de dopamina. Bem, aí a gente encontrou quase 30 estudos randomizados e controlados. E aí a gente fez essa meta-análise. Nessa meta-análise a gente observou que o exercício aeróbico, né, tanto feito na esteira, na bicicleta, caminhada nórdica, enfim, alta intensidade baixa, a gente colocou tudo no mesmo pacote aqui. A gente observou que ele tem um effect size de 41. Quem conhece effect size sabe que esse é um efeito pequeno, né? Que o effect size ele vai de 0,2 a 0,49, que é um efeito pequeno, né? De 0,5 a 0,8, 79, que é um efeito moderado, e acima de 0,8 é um efeito grande. Então, esse é um efeito pequeno, tá? Então, todos esses estudos aqui mostram que o exercício aeróbico tem um efeito pequeno nos sintomas motores do Parkinson. Só que aí a gente quis observar. Então, isso aqui está sendo influenciado, né? Essa auto-heterogeneidade está sendo influenciada pelo quê? Então, a gente olhou para moderadores isoladamente. Então, a gente viu se a qualidade do estudo impactava, se o tipo de escala que foi avaliado os sintomas motores impactava,
se os indivíduos, quando estavam recebendo remédio ou não recebendo remédio, também impactava, o tipo de amostra, o tipo de grupo controle e o modo do exercício, tá? Quando a gente olha para o modo do exercício, quando os pacientes fazem exercício aeróbico combinado com exercício físico genérico, né, que envolve equilíbrio, força, né, que seria um treinamento combinado, né, aeróbico com exercícios genéricos, o efeito, né, é quase largo, é quase grande do effect size. E a heterogeneidade, ela é quase não existe, né? Porque a heterogeneidade, a gente usou o critério da Cochrane, que é uma heterogeneidade de 30%, que é uma heterogeneidade pequena. Só que aqui ela é abaixo de 30%, ou seja, quase não tem heterogeneidade. Tá? Então, o efeito é maior do exercício aeróbico associado com exercícios de equilíbrio, de força, né? E exercícios coordenativos, tá? Então, esse é um achado super importante, porque o exercício aeróbico isolado, ele é importante, mas quando ele é associado com outros componentes, que é exatamente o que eu estou trazendo para vocês, né? Vários componentes dentro de um protocolo de exercício para melhorar os sintomas, é isso que parece que tem o efeito principal. Quando a gente olha para a intensidade, olha que interessante, nem baixa, nem moderada, nem alta intensidade, baseado no range do American College of Sports Medicine. O que tem um impacto mesmo, com baixa heterogeneidade, ó, é a velocidade que o indivíduo coloca, né, na esteira, não a autoselecionável. Essa autoselecionável, ela tem um impacto legal, mas a heterogeneidade é grande. Mas é a velocidade da esteira baseado em 1.0 a 3 km por hora, que esse foi o que a gente achou legal, ou seja, é uma velocidade confortável, né? E a percepção de esforço, baseada na escala de percepção de esforço de Borg, né? Que fica entre 13 e 15. 13 e 15 na escala de percepção de esforço de Borg, né? Andando no overground, né? No chão, ou na esteira, e uma velocidade na esteira de 1.3 a 3 é o que produz maiores efeitos com baixíssima heterogeneidade ou quase nenhuma heterogeneidade. Tá? Então, nessa meta-análise, a gente viu que não é a intensidade alta, né? O ponto é essa intensidade estar numa velocidade confortável para o indivíduo e na percepção de esforço de Borg está numa percepção um pouco exausta, mas que o indivíduo consegue andar e falar, por exemplo, que é uma intensidade até agradável para ele, tá? Bem, aí aqui está mostrando a frequência, né? A média de frequência do exercício de 3.3, a intervenção 11 meses, né? O número de sessões e a duração da sessão do exercício aeróbico, a média 40 minutos, tá? E a gente observou o que poderia predizer, né, essa melhora dos sintomas motores. Era nas variáveis de treino, né? Frequência, período de intervenção, número de sessões, duração, e não, nenhuma foi preditora da melhora do sintoma motor, tá? Bem, e exercício aeróbico, ele é importante porque ele também está relacionado com a cognição. Esse aqui é um estudo da aluna do professor Barbieri, né, lá da Unesp, e ela mostra, né, que uma sessão só de exercício aeróbico de alta intensidade já melhora variáveis relacionadas com atenção e memória, tá? De novo, aí, a prática de exercício aeróbico parece ser importante. E esse é o professor Corcos, que eu falei para vocês, né? Esse aqui é o primeiro estudo dele mostrando que o treinamento de força isolado aplicado durante 2 anos, ele consegue não só diminuir os sintomas nos primeiros 6 meses, como continuar diminuindo os sintomas, né? Como continua diminuindo os sintomas com o avanço aí da doença durante os 2 anos. Já exercícios que são genéricos, sem progressão, sem sobrecarga, né? São exercícios de alongamento, marcha, equilíbrio, sem sobrecarga, os sintomas continuam progredindo e a prática de exercício ela não consegue retardar. Tá bom? Bem, aqui é o nosso protocolo de exercício físico, né? Que a gente tentou englobar aí equilíbrio, propriocepção, força, né? Tarefa dupla, porque o indivíduo fazia tarefas duplas simultaneamente, para a gente tentar observar a melhora nos sintomas da doença, no equilíbrio, que ele não é responsivo muito à medicação, tá?
E aí a gente observa, usando uma periodização linear, né, que foi bastante orientada para hipertrofia, força, que a gente viu o aumento da massa muscular desses indivíduos, da força, né, também, durante 3 meses. A gente observou melhora na mobilidade, nos sintomas motores, na qualidade de vida, na cognição e na força, né, comparado com o grupo que só realiza treinamento de força sem esses aparelhos instáveis e o grupo controle que só tomava remédio. Tá? A gente também observou que a gente também observou uma melhora no equilíbrio, né? Que já era o esperado, por estar sempre sendo desafiado o equilíbrio desses indivíduos, e o medo de cair, né? Porque esses indivíduos têm a parte emocional afetada, então muitas vezes relacionado com a queda, e foi isso que a gente observou aqui, só no grupo que treinou com a instabilidade. Bem, a gente também observou melhora de sono, né? Só que a gente não, nesse estudo, a gente não tinha o grupo que treinar com estabilidade, só o grupo que treinou com força. Então a gente viu a melhora do sono comparado com o grupo controle que só tomou remédio, tá? Então essa é a escala geral e aqui são subscores dessa escala. Bem, aí aqui é o paciente antes da realização do treinamento de força, com instabilidade, né? 3 meses antes. Aqui é lá no Instituto do Sono que a gente aplicava o nosso treino. E aqui é o paciente, né, depois dos 3 meses, né, o treino era um treino intensivo, com sobrecarga, né, então os pacientes ficavam até suados depois da sessão, né, e é um treino sempre supervisionado, né, em grupo, porque quando é em grupo você tem né, personal ou terapeuta, né, o fisioterapeuta, para um grupo de pessoas, então você não consegue dar a mesma atenção, desafiar o paciente da mesma magnitude, né. Bem, e agora esses aqui são os dados do meu pós-doc, do meu pós-doutorado, né, que eu realizei aí na Escola de Educação Física, com a supervisão do professor Carlos. Aqui é a Thelma, que também fez o pós-doc junto comigo. A gente tinha um grupo bem grande, porque era um treinamento supervisionado, com esses exercícios mais difíceis para esses pacientes, e eram todos exercícios aplicados de maneira livre, né, não eram em máquinas. Né? Então, o indivíduo ele realizava os exercícios em condições instáveis e com complexidade, movimentos coordenativos, né? Que o objetivo era aumentar a complexidade para ver se afetava igualmente os pacientes no estágio de congelamento da marcha, né? Bem, a gente observou quais regiões cerebrais poderiam estar relacionadas com essa melhora do exercício físico, né? Então, eram 2 grupos que realizavam aquela prática de exercícios físicos, e outro grupo que realizava exercícios menos complexos, né? E ambos em facilities diferentes, né? Então, o grupo realizava lá na Associação Brasil Parkinson e a gente lá na Escola de Educação Física. E a gente observou que depois de 3 meses, né, esses indivíduos melhoraram o congelamento da marcha, diminuíram o congelamento da marcha, só o grupo que treinou com complexidade, e eles diminuíram os sintomas da doença de Parkinson e foram diferentes do grupo controle, tá? E a gente observou que, ao mesmo tempo, essas regiões locomotoras aqui, elas explicaram a melhora no congelamento da marcha, né? Então, tanto o cerebelo quanto a região mesencefálica, que estão relacionados com locomoção, automaticidade, equilíbrio, foram as regiões mais ativadas no cérebro, né? Que a gente fez a ressonância, dentro da ressonância a gente tinha uma tarefa que os indivíduos levantavam a perna, etc., para a gente ver essas atividades nessas regiões cerebrais. Bem, aqui é os dados que a gente ainda está escrevendo, né? Esses dados aqui eu ainda estou escrevendo. A gente quis ver se a melhora lá dentro do estriato daquela região onde tem a dopamina, ela poderia melhorar a conexão com as regiões frontais, porque os indivíduos eles sobrecarregam tudo na região frontal, porque eles ficam tentando compensar pela perda de dopamina. Então a gente quis observar se essa conectividade ela melhoraria e é o que a gente observou, né? Então a gente está escrevendo esses dados. Né, que é muito importante, ou seja, o exercício com complexidade, ele consegue modular essas regiões relacionadas com a patofisiologia da doença. Esses aqui são os dados do Mário, do meu aluno de mestrado, que a gente terminou de analisar e está escrevendo. Ele quis ver a tractografia do cérebro, né? A tractografia do cérebro é onde você tem a maior concentração de substância branca, que é onde tem mais axônios,
né? É onde você tem maior comando você tem a maior formação de sinapses, de axônios, e o maior comando, a maior velocidade de informação que sai dessas regiões para o resto do corpo, tá? E elas estão relacionadas muito com o declínio cognitivo. Então, Mário, nessa partezinha aqui, onde está mais amarela, são as regiões onde o Mário está analisando a tractografia, né? Onde tem mais substância branca, se o exercício consegue aumentar essa quantidade de substância branca. E a gente observa que sim, esse é um contraste entre treino e controle, né? Entre o grupo experimental e o grupo controle. E onde está mais amarelo escuro é onde o grupo treino está tendo uma maior sobreposição do que o grupo controle, tá? Bem, aqui são os dados da Bianca que a gente publicou na Movement Disorders. A gente observou que o grupo com complexidade e o grupo não complexo, ele aumenta a cognição global, né? Porém, o grupo complexo ele é mais efetivo do que o grupo não complexo para cognição global, para cognição frontal, para o controle inibitório, né? Só o complexo melhora, e para divisão de atenção, só o complexo melhora. Bem, e aqui também são os dados da Bianca, onde ela observou essa restauração da automaticidade, então essa dificuldade de andar e falar ao mesmo tempo, o grupo complexidade, ele melhora isso, sendo que o grupo não complexo não melhora, então a gente comparou o delta, tá? Entre os dois grupos. E a Bianca viu que a associação da região locomotora no cerebelo está associado com essa melhora na automaticidade, né? Quando o indivíduo anda mais rápido e aumenta o comprimento da passada. Aqui é o grupo onde eu estou trabalhando, né? Já estou terminando. Que é o grupo onde eu estou trabalhando, que eles também acreditam bastante nos exercícios complexos, né? E aqui eles trabalham com uma duração menor do que a nossa, né? A gente trabalha com 12 semanas, eles trabalham com 6 semanas. E eles progridem de acordo com a percepção subjetiva de esforço, e nós também progredimos no nosso, e a duração deles aqui é um pouquinho maior, né? A nossa também chegou a 90 minutos. E eles trabalham com exercícios complexos, né? Tá sempre realizando movimento com cognição associada, tá? E eles trabalham com boxe também, porque o boxe é bastante coordenativo e está associado não só com a coordenação, como o equilíbrio, né? Giro, que esses indivíduos vão perdendo ao longo do passo, do progresso da doença. O Tai Chi, que melhora também bastante o equilíbrio, né? Tem um estudo no New England só sobre o efeito do Tai Chi no Parkinson, comparado com outras formas de exercício, que também o Tai Chi é muito importante para o equilíbrio. Bem, aí nesse estudo a gente quis observar o que leva esses indivíduos a responderem bem também para o exercício complexidade. E aí existem várias regiões corticais que levam a essa responsividade para o exercício complexo. Só que quando você pareia esses indivíduos pela gravidade da doença, e indivíduos que não têm a doença tão grave, né? Nesse caso aqui, os indivíduos com a doença mais grave, que é os indivíduos com congelamento, o que faz, né, eles serem mais responsivos é a atividade de região frontal. Né? Isso faz esses indivíduos serem mais responsivos. Quando você olha para as regiões de indivíduos que estão no estágio indivíduos que estão no estágio mais leve, regiões parietais são as regiões que fazem eles responderem melhor para o exercício. Então, indivíduos estágio grave e estágio leve, eles respondem diferentemente ao exercício porque áreas cerebrais levam nessa predição de responsividade, porque eles vão compensar mais para uma área do que para outra. Bem, exercício físico isolado sem o medicamento retarda a progressão da doença? A gente ainda não sabe falar se isso acontece, porque essa prática aqui esse clinical trial do professor Corcos, a prática de exercício, foram de 6 meses e eles não seguiram os indivíduos depois. Então, acabou o exercício e os indivíduos voltaram a tomar o remédio. Eles não ficaram sem tomar o remédio e sem fazer exercício para ver se a doença progride ou não progride. Então, a gente não consegue falar isso. O que a gente consegue falar é que exercício físico em alta intensidade, né, comparado com indivíduos recebendo só o cuidado usual sem o medicamento, melhora os sintomas. Tá? Agora, se para a progressão, a gente ainda não sabe. Tá bom? Então, aqui foram exercícios em alta intensidade,
85% da frequência cardíaca máxima na esteira, 30 minutos, 4 vezes por semana, os indivíduos não tomando medicação. Tá? Então, não tomar medicação e receber essa prática de exercício, os seus sintomas, eles progridem, mas não na mesma faixa dos indivíduos que não recebem o exercício, tá? Eles progridem muito levemente, mas eles aumentam, tá bom? Bem, para finalizar, o exercício físico durante a pandemia, ele mantém a melhora adquirida antes da pandemia, né? Que essa foi uma grande discussão nossa. Então, a gente fez um estudo, né, lá na Associação Brasil Parkinson, com os indivíduos que pararam os exercícios por conta da pandemia, a gente fez uma telereabilitação. Né? Na telereabilitação, a gente ficou fazendo exercícios 3 vezes por semana, né? Durante o Google Meet, o Zoom, com esses indivíduos, e durante 10 meses, tá? Para ver se eles conseguiam manter a melhora adquirida antes da pandemia com a prática de exercício, tá? Por quê? Porque o Parkinson, né, ele é afetado pelo Covid, né? Indivíduos idosos no geral são, e o Parkinson aí tem uma probabilidade, né, de infecção pelo Covid maior. E aí parece que é por conta de doenças neurodegenerativas mesmo, com serem mais suscetíveis ao Covid, tá? E também porque durante a pandemia, esses indivíduos, eles pioraram os sintomas do Parkinson em si, e sintomas também relacionados com a parte emocional, que ele já tem problema emocional, né? Então, isso foi exacerbado pela pandemia. E o nível de atividade física, o volume de atividade física diminuiu muito durante a pandemia. Tá? Então, por conta disso, a gente fez esse estudo, né? Ele está na segunda revisão já, né? Daqui a pouco é aceito, se Deus quiser. E a telereabilitação, ela consegue preservar a qualidade de vida e a caminhada, mas a telereabilitação, ela não consegue preservar a postura e o congelamento da marcha. Ou seja, fazer ou não fazer telereabilitação, você piora o congelamento da marcha e a postura. Tá? A telereabilitação não é efetiva para a postura e para o congelamento, porque essas são medidas, né? Equilíbrio, postura e congelamento, que precisam de desafio. Né? O terapeuta, o personal trainer, ele precisa estar ali com o paciente desafiando ele, né? E na telereabilitação você não consegue fazer isso, porque senão o paciente cai, né? Você não consegue progredir na complexidade. Você consegue fazer atividades, né? E alguns componentes de exercícios físicos para manter uma qualidade de vida interessante do ponto de vista de interação com outras pessoas, movimentos, amplitude, né? Que até parecem ser bom para a marcha. Mas para desafiar a postura, o congelamento, que precisa de giro, que precisa de propriocepção, né? Enfim, você não consegue, né? Senão o paciente vai cair. E a outra coisa é que essa meta-análise, eles mostram que quando os exercícios eles são realizados na facility, né, não são realizados na comunidade ou não são baseados em casa, eles são mais eficazes, tá? Eles são bem mais eficazes. Bem, pessoal, então é isso. Passei muito do tempo, tá? E eu quero agradecer, né, a todos os colaboradores aí do Neurex, os membros do Neurex, né? Mesmo eu aqui, o grupo ainda continua, né? Espero continuar por muito mais tempo, tá bom? Muito obrigada. Não estou ouvindo, professor. É porque eu não liberei aqui o microfone. A gente agradece, tá, a disponibilidade do seu tempo, de você vir aqui falar um pouco para a gente sobre as coisas que você tem estudado, e parabéns pela qualidade do trabalho que você tem feito até aqui. Seguramente tem uma relevância que vai para além dos muros da universidade. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, pessoal, por assistirem e participarem. Alguma pergunta?